você já sentiu algum... Fala um pouquinho se você já sofreu algum tipo de preconceito aqui, ou se já sentiu que teve algum privilégio pelo fato de ser negro. Eu tive os dois, né? O preconceito eu tive foi, assim, eu tive vários, né? Porque o racismo existe mesmo. Isso aí é como se fosse um câncer que você... eu tenho que ser sincero com isso, né? É um câncer que talvez você consegue administrar, né? Mas é um câncer quase que incurável, porque essa coisa foi plantada tão enraizadamente na sociedade, nesses anos todos da história, que parece que para você tirar isso tem que cortar o corpo, né? Amputar o corpo. Então é complicado. Então eu lembro que eu morava eu sou de Massachusetts, eu moro na cidade de Boston, e eu morava num bairro lá, um bairro legal, né? Um bairro meio de classe média alta. E nosso prédio, nós decidimos pintar o prédio do lado de fora, que tem que pintar para manter o imóvel legal. Então eu conversei com o pessoal que morava no prédio, falou, vai ficar tanto, então contratamos uma empresa. E a empresa que foi lá pintar o prédio, chegou o dono da empresa para poder apresentar a equipe dele, e era um senhor mais ou menos uns 70 anos de idade. Quando eu abri a porta, ele ficou assim, sem falar nada. Ele era um senhor branco, os olhos azuis. Ele ficou olhando para minha cara assim, ele ficou tão chocado que ele não conseguia falar nada. E não falou nada mesmo. Eu perguntei para ele o que ele queria e não falou nada. Porque talvez ele ficou assim, esperando que fosse abrir a porta uma pessoa branca. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito ofendido, né? E aí eu vi a equipe, inclusive tinha muitos brasileiros na equipe. E aí eu peguei e apresentei o trabalho que eles tinham que fazer e conversei com todos os meus parceiros que moravam no prédio e falei o seguinte, olha, eu vou processar esse homem. Né? E aí eles falam assim, ó, se você for processar, inclusive o único negro que morava no prédio era eu. Então assim, se você for processar esse homem, nós todos vamos apoiar. Aí depois eu pensei, não vou processar não, vou fazer pior. Eu vou submetê-lo ao mesmo constrangimento que ele me submeteu. Então no dia que ele teve que receber o cheque dele, eu que fui pagar. Aí ele estava lá e da mesma maneira que ele reagiu assim, surpreso em ver um negro lá, ele também ficou surpreso que o negro quer pagar. Porque era o negro que ia pagar, né? Aí eu peguei e falei assim, então esse é meu momento. Esse é meu momento. Aí eu falei para o senhor, senhor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu vou te pagar aqui para o seu cheque, mas eu preciso falar algumas coisas para o senhor primeiro. Em primeiro lugar é o seguinte, eu sou um imigrante brasileiro, eu vivo aqui nos Estados Unidos, e eu aprendi uma coisa, e o senhor é velho, o senhor é um velho, mas o senhor tem tempo de aprender ainda, porque a gente sempre aprende as coisas. Quando o senhor bater na porta da casa de uma pessoa, o senhor tem que, em primeiro lugar, o senhor tem que cumprimentar essa pessoa, porque a casa é dela, não é sua. Então seja educado. Segunda coisa é o seguinte, eu que vou pagar o senhor. E eu fiquei ofendido com isso, porque eu sei que a sua atitude foi uma atitude racista. Agora eu falei assim, ó, se eu conversar com os meus vizinhos todos aqui, o senhor nunca mais vai trabalhar nessa região. Porque eles não vão aceitar isso. Porque o senhor está trabalhando aqui na minha casa. E quem está te pagando sou eu. Então assim, aqui está seu cheque, o senhor tem um bom dia, mas eu espero que o senhor aprenda. E quando eu falei isso para ele, ele chorou na minha frente. Eu falei, melhor resposta, né? Melhor chorou resposta. E ele pegou e falou assim, me desculpa, e pegou o meu cheque, e tipo assim, então aqui também tem. Do outro lado, assim, vamos dizer assim, algum tipo de privilégio. De privilégios aqui é impressionante, porque em primeiro lugar o país ele contempla todo mundo igual, porém eu tenho a característica que eu sou um músico brasileiro, e um músico brasileiro e negro, então parece que para eles representam muito mais, então assim, muitos trabalhos eu fechei por causa dessa combinação. Mas por que fecha mais pelo fato de ser negro? Como que funciona? Porque eles veem mais exuberância. Mas porque assim, a mídia passa para eles o seguinte, o único negro que eles conhecem aqui do passado é o Pelé. E a primeira mulher aqui é a Carmen Miranda, entendeu? E o músico da Bossa Nova é o Antônio Carlos Jobim. Então eles não conhecem muito mais do que isso. Então, tipo assim, hoje os jogadores de futebol é uma mistura, né? O conhecimento do americano é limitado com relação ao brasileiro. Tem várias categorias americanas, vamos dizer duas, por exemplo. Tem um americano que ele é um cara mais aberto para as coisas transculturais. Então esse cara, tipo, ele viaja mais,
Mas tem americano que nunca saiu daqui. Esses caras, eles conhecem as histórias das outras culturas por si, porque eles não são como a gente que pesquisa as coisas, lê, eles não são muito afins, eles são fechados no seu mundo, então eles não sabem. Então para eles assim, eles sublimaram aquela coisa assim de que o Brasil é um país nativo indígena. Então alguns pensam que continua sendo isso. Então eles não sabem. Quando os caras veem um produto diferente, e na verdade a gente chega com um produto brasileiro aqui. Então eles olham assim, parece que é a combinação perfeita. E outra coisa, o negro ainda representa o samba para as culturas. Então, tipo assim, 90% dos lugares que eu vou fora, o fato de ser negro e tocar samba é assim a combinação perfeita. É aquela coisa, né? É a caipirinha e o samba e a mulata, exportação, né? Exatamente. Sempre isso. E aproveitando também mais uma vez esse gancho, como foi pra você essa história da música? Por que decidi a trabalhar aqui como músico e não no Brasil? Engraçado. Isso aí é uma coisa até que eu não tenho muita alegria em dizer, viu, Aline? Porque assim, o Brasil, ele não consome a sua matéria-prima. Tem uma música que a Elise cantava e dizia assim, o Brasil não conhece o Brasil. E a verdade é essa, o brasileiro, ele consome, isso é um pouco característica do país meio em desenvolvimento. Eles consomem mais o que vem de fora do que vem de dentro. Isso é verdade. Eles valorizam muito mais, sempre acham que... A síndrome do vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor, tudo que tá aqui nos Estados Unidos é melhor do que o que tá lá. É impressionante. O que eu toco aqui é o que eu tocava no Brasil. A mesma coisa que eu tocava no Brasil e lá não tinha espaço. O que eu faço hoje é a mesma coisa que eu fazia há 20 anos atrás. Produzia as trilhas, eu produzo trilhas para cinema, para teatro e tudo mais, a mesma coisa. Aqui, isso me sustenta. Lá no Brasil, chegou um momento que não me sustentava mais. Porque o brasileiro, ele, assim, existe, não sei, estou falando isso especificamente no mercado da música. Então, existem duas coisas. A preferência do que vem de fora, número um. Então, tudo que vem de fora para o brasileiro pode ser a música mais horrorosa, que eles não sabem nem a tradução lá no Brasil, e eles gostam, porque tem uma coisa de internacional. A segunda coisa é que o mercado brasileiro ele ficou um pouco meio que específico agora. Então, tipo assim, nessa coisa da inovação, o mercado parece que ele virou um mercado meio que descartável. Então, assim, a música ela tem que ser como a gente chama aqui do fast food. Então tem que ser aquela música que você consome agora e amanhã você já nem lembra mais dela. Aliás, de preferência, não lembra mais, entendeu? Nossa. Se você consumiu agora, dançou agora, ouviu agora, amanhã não quero nem saber dessa música, ela já é uma música ultrapassada. Então, esse mercado, eu não tinha espaço para esse mercado. Aqui eu canto coisas, e você me viu cantando hoje, eu canto coisas que no Brasil fez sucesso há 40 anos atrás. E aqui eles consomem com alegria. E mesmo os brasileiros que estão aqui, que talvez não tenham muito contato com esse momento da música de consumo do Brasil dos últimos 15 e 10 anos. E como é que é a aceitação do público americano para essa música do Brasil, trazida tanto por você como outros músicos que tem aqui? É bem aceito? A música brasileira, Aline, essa música eu estou dizendo, essa música que tem história, não é uma música leviana, uma música que foi feita só para um carnaval ou só para uma situação, um momento específico do Brasil, uma micareta e tal, ou uma música que foi feita na praia lá, o cara estava bebendo com os amigos, aí jogou na internet e estourou. Não, é uma música que fez história, uma música que conta uma história, uma música que tem essa música em todo mundo, eu toco em toda parte do mundo. Então, tipo assim, você chegou com a música brasileira, você para o comércio. É a música mais bem paga em qualquer lugar. Aqui nos Estados Unidos, no Japão, na África, na Europa. Eu tenho amigos meus que só vivem, no Brasil ninguém conhece o nome deles, eles só vivem fazendo turnê pela Europa. Eles vão para o Brasil, moram no Brasil, ninguém nem sabe deles lá. Mas eles são muito bem pagos. É um grande contrassenso, né? O cara toca, ele vive da música brasileira que no seu lugar de nascimento, de origem, eles nem sabem que o cara é. Onde ninguém conhece, mas quando chega aqui tem esse reconhecimento. Então foi justamente por isso que você decidiu vir pra cá? Ou já era um plano seu, que você já imaginava que você queria desde o início? Ou foi acontecendo essa vontade de vir pra cá?